Sabe quantas ferramentas seu time de marketing precisa para gerar mais resultados? Só uma. Olha só, com a RD Station Marketing, a sua equipe ganha mais produtividade com as diversas funcionalidades de marketing digital que a ferramenta possui. Você pode criar landing pages, explorar bases de leads e muito mais. E você que é líder ou responsável pelo time de marketing também pode comprovar os resultados e esforços do seu time com as diversas opções de análise. Olha só esse dashboard de resultados e as várias possibilidades de relatórios. Mais de 25 mil empresas nos escolheram e eu tenho a certeza de que o RD Station Marketing pode ser muito útil para a sua. Você já notou que recentemente vários sites estão voltando a convidar você com o famoso assine a nossa newsletter? Pois é, um formato tão antigo, só que ainda tão relevante de e-mail de conteúdo está de volta e muito forte. A Beatriz Guarese, da Bits to Brands, que é uma newsletter que inspira mais de 10 mil assinantes desde 2018, vai contar para você as tendências que têm levado ao crescimento desse formato de e-mail, a sua lógica de consumo e como ele pode ser usado na sua estratégia de marketing. Então olha só, muita atenção nesse conteúdo, hein? É com você, Beatriz. Vamos lá. Chegou a vez da newsletter. Acho que não só nesse evento que a gente vai estar falando de e-mail marketing e de e-mail de forma geral, de vários jeitos diferentes, mas eu tô com a sensação de que chegou a vez da newsletter no marketing digital, na criação de conteúdo, na internet como um todo. E aí vocês vão me dizer, essa garota está louca, porque a newsletter está aí há muito tempo, o e-mail está aí há muitos anos, desde que a internet era internet, a gente estava mandando e-mail, então por que agora? Então, é isso que eu quero provar para vocês, porque que eu acho que esse é o momento da newsletter,
E a gente vai falar um pouquinho sobre news como tendência, como ferramenta e também como estratégia. Que eu acho que eu sou suspeita para falar, mas acho que é um formato que tem tudo para contribuir muito com as estratégias de e-mail marketing de todo mundo. Antes de mais nada, eu sou a Bia, eu sou Beatriz Guarese, todo mundo me chama de Bia. Eu sou uma profissional de branding, de conteúdo e de tecnologia. Então, eu acabo navegando entre essas três áreas em tudo que eu faço. Eu atuo como brand manager, mas eu sou criadora de conteúdo também em uma newsletter semanal, que é a Bits to Brands. Eu criei a Bits em 2018 e sempre, assim, desde o início, quando eu comecei a pensar se eu queria criar conteúdo, como que eu queria fazer, eu tinha certeza que seria uma newsletter. Sempre foi meu formato favorito de consumir conteúdo. A ideia de ter tudo filtrado para mim, eu sou uma pessoa, não sei vocês, que tem muito FOMO, então eu tenho muito medo de estar perdendo as coisas importantes. Depois que eu descobri que no meu e-mail existe esse jeito de que as coisas chegam já filtradas, selecionadas para mim, do jeito mais fácil de eu consumir, se tornou meu formato favorito e também o formato com que eu comecei a filtrar, selecionar e compartilhar conteúdo com as pessoas. Eu falo de tendências, de tecnologia e comportamento para marcas, de tudo um pouco de branding, tecnologia, conteúdo, marketing, cultura pop, aleatoriedades. Há 2 anos, com uma audiência que já tem mais de 10 mil pessoas por e-mail. E aí, uma das coisas que eu mais ouço, e ouvia muito no início, mas até hoje, é de como, assim, você cria conteúdo por e-mail. O e-mail é muito antigo, é muito antiquado. Aquela máxima do o e-mail está morto. Eu acho muito engraçado quando a gente ouve falar nisso. O e-mail está morto, agora todo mundo só usa Slack. O e-mail está morto, a geração Z não quer mais saber de e-mail. O e-mail está morto. Ninguém mais abre, todo mundo só recebe spam. E a gente tem grandes canais, grandes figuras do marketing, a gente tem muita gente que defende esse ponto com unhas e dentes, mas a gente está aqui nesse evento que se chama Email Marketing Summit, e tem milhares de pessoas. Eu estou botando fé que eu estou aqui hoje com um grupo de pessoas que, junto comigo, discorda dessa afirmação. O e-mail não está morto. O e-mail está vivíssimo. O que acontece é que ele está diferente. Então, aqui eu trouxe algumas manchetes, mas a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Assim, o e-mail, eu acho que ele está mudando de cara e está mudando de papel. Eu acho que a caixa de entrada, ela nunca vai deixar de ser relevante para a gente. Eu acho que é um dos poucos espaços da internet em que a gente ainda tem o controle. Então, sabe aquela sensação de invasão quando você recebe um spam? Não é a mesma sensação quando você está na timeline e passa uma propaganda. Por quê? Por que o seu e-mail é um lugar mais protegido, mais privado, e a rede social é um lugar mais aberto? Qual que é a dinâmica aí? Qual que é o valor que tem? Então, sim, o e-mail segue relevante, ele só está um pouco diferente. Então, a gente está olhando para ele como plataforma de mídia, como lugar para compartilhar conteúdo, e até, de certa forma, como uma rede social, no sentido de que eu compartilho conteúdo e eu interajo com as pessoas também. E por que eu tô afirmando assim, colocando isso no título da palestra, abrindo a minha palestra com essa frase? Por que eu tô tão confiante de que é a vez da newsletter? Eu comecei a escrever uma newsletter há 2 anos, então eu entrei realmente nesse universo de plataformas, o mercado mesmo como um todo, e de lá para cá, muita coisa tem acontecido. E se a gente para olhar essas coisas numa timeline, como eu fiz aqui para vocês, a gente vai vendo que as coisas vão se encaixando umas com as outras. Então, alguns fatos, tá? Alguns acontecimentos nos últimos tempos. Em 2019, a plataforma Substack recebeu um investimento de 15 milhões de dólares. Ou seja, já estavam vendo valor ali numa plataforma que permite que as pessoas escrevam suas próprias newsletters e até monetizem as assinaturas de um jeito muito mais fácil. Aí, em 2020, o LinkedIn lançou uma plataforma de newsletter dentro da rede social. Acho que vocês já devem ter visto isso, né? Fulano publicou uma newsletter. Você recebe uma notificaçãozinha no LinkedIn. Que nada mais é do que a lógica da newsletter, que é um reporte periódico de informações dentro do LinkedIn. E uma das maiores newsletters do mundo, a Morning Brew, foi avaliada em 75 milhões de dólares. Ou seja, você tem uma newsletter já sendo avaliada como uma empresa de mídia, como uma ferramenta de informação.
E aí, em 2021, e assim, com plena ciência de que a gente está ainda na primeira metade de 2021, a Forbes lançou uma plataforma de newsletter. Então, tem acontecido um movimento de muitos jornalistas publicarem as suas próprias newsletters no paralelo dos veículos para os quais eles trabalham. A Forbes já sacou isso e disse, não, se você vai escrever uma newsletter, escreve aqui comigo e vamos trazer essa audiência de volta para a Forbes. O Twitter comprou o Review. Review é também uma plataforma de edição e publicação de newsletters. Ou seja, as grandes redes sociais também estão olhando para esse formato. O HubSpot, aquela empresa de marketing que eu imagino que muita gente aqui conheça, comprou a newsletter The Hustle, então outra newsletter com milhões de assinantes, adquirida por uma empresa como plataforma de mídia. E aí, como ele não pode ficar de fora de nada, o Facebook anunciou também que vai criar sua própria plataforma de newsletters. Então, a gente está falando de um movimento de menos de 2 anos para cá, em que todas as grandes redes sociais, as grandes plataformas e as grandes empresas de mídia estão olhando com cuidado para esse formato. Aqui tem coisa. Então, para começar assim, ai meu Deus, para começar a nossa conversa, a primeira coisa que eu me perguntei e que eu imagino que vocês estejam se perguntando, então quero ajudar a responder é: por quê? Por que que essa ferramenta está ganhando tanta atenção? O que é que tem aí que faz com que as pessoas assinem, consumam e se interessem por esse formato, a ponto de tantas plataformas estarem surgindo para facilitar a publicação delas? Essas plataformas estão sendo compradas por plataformas maiores e o conteúdo como um todo está se voltando para esse universo. Então vamos falar de comportamento e de consumo de conteúdo para ver se a gente consegue achar a resposta. O que a gente tem como cenário? Quando a gente está falando de internet, de conteúdo e de circulação de informação como um todo, a gente está vivendo um momento de muita opção. Então é isso, se você tem um assunto pelo qual você se interessa e você quer começar tipo básico assim, começar fazendo uma busca no Google, fiz esse teste com alguns dos assuntos que me interessam. Olha a quantidade de resultado que você encontra. Tipo, são muitos dígitos de páginas, de publicações, de artigos, de possibilidades diferentes. Então, assim, se eu quero me manter informado sobre branding, ou sobre marketing digital, ou sobre tecnologia, olha onde a informação que eu preciso pode estar enterrada, num universo de possibilidades. A gente tem também um excesso de interrupções. Então, a lógica do anúncio, que às vezes funciona muito bem para a plataforma, às vezes funciona bem para o anunciante, mas acaba sendo muito perversa para quem está ali consumindo o conteúdo. Então, aquele anúncio que entra no meio de um vídeo quando você está assistindo alguma coisa, no meio da sua timeline quando você está ali circulando entre os seus contatos e o conteúdo que você gosta, é um conteúdo que necessariamente invade, né? Que ele chega sem permissão e acaba cansando. Outro ponto, uma certa falta de autenticidade que a gente vem presenciando quando o assunto é conteúdo nas grandes plataformas. Eu trouxe esses exemplos, mas é muito... Eu imagino assim, que se eu falar, vocês vão conseguir lembrar de um ou outro perfil, aquela coisa assim, mesmo jeitinho né, os posts feitos do mesmo jeitinho, mesmas paletas de cores, mesmas editorias, mesmo jeito de pensar, de postar, porque a gente acabou entrando num loop de alguns perfis tendo muita relevância, e quanto mais relevância, eles começaram a ensinar outros perfis a terem a mesma relevância, para ensinar outros perfis a terem relevância, num loop infinito, em que às vezes você está numa rede social como o Instagram, por exemplo, e parece que está todo mundo afim de se ensinar. Todo mundo do mesmo jeito. E isso vai gerando aquele sentimento de cansaço mesmo, enquanto você só quer, às vezes, um conteúdo ou uma informação que você precisa. E temos também a falta de controle. Então, o tal do algoritmo é quem dita as regras em boa parte das plataformas. Então, fica aquela coisa, você, quando publica, não tem a menor ideia, assim, você não tem como saber em quantas pessoas aquele post vai chegar, e você, quando está consumindo conteúdo, não faz a menor ideia de por que aquele conteúdo está ali naquele momento. Às vezes tem gente que você segue, que você gosta de seguir, que você quase nunca vê. E aquela pessoa que não tem a menor relevância para você, tá ali o tempo inteiro. A gente não tem controle nenhum sobre o conteúdo que está chegando até a gente, por mais que a gente decida quem a gente quer seguir e quem a gente não quer.
E tem até uma certa sensação de perseguição, assim, na internet de forma geral. Eu gosto muito desse tweet que viralizou um tempo atrás, mas acho que é muito isso, assim, quando eu quero pesquisar o preço de uma coisa, eu só falo em voz alta e eu espero aparecer a propaganda no Instagram. A gente está se sentindo meio vigiado, a gente está se sentindo meio perseguido. Então, você é uma pessoa que você só quer se manter informado, você quer aprender, você quer trocar, você quer consumir conteúdo de pessoas que você admira. E aí você se depara com o caos. Com essa coisa de muita informação, muito anúncio, muita interrupção, uma imprevisibilidade enorme e essa sensação de estar sendo vigiado mesmo, né? De até que ponto as coisas que estão ali para mim estão porque eu optei por elas ou estão porque alguém quer que eu as veja. Então a gente tem esse cenário na internet como um todo e especialmente nas redes sociais que o próprio Mark Zuckerberg se referiu como uma praça pública. Então pensem como você está andando numa grande avenida. Eu acho que a Times Square representa muito bem. Você está ali com um monte de informação, um monte de gente, um monte de coisa passando por você o tempo inteiro. Você vai encontrar valor ali imenso. As marcas querem estar ali, sem dúvida. Mas existe uma dinâmica diferente que é possível. E é sobre isso que a gente vai se aprofundar agora. Que é a relação entre a praça pública e a sala de estar, a sala da sua casa. Que é um ambiente controlado por você, só entra quem você quer e o assunto corre de uma maneira muito diferente. Então, ele não tem interrupção, ele não tem anúncio, ele não tem algoritmo. Tá ali quem você convida para estar ali. Eu gosto de pensar na newsletter como esse ambiente. Então, entrando um pouquinho agora no que é newsletter e o que é que a newsletter tem em termos de ferramenta que justifica essa minha afirmação. Por que eu acho que a newsletter é um universo diferente na internet, um universo de mais tranquilidade e mais intimidade. Vamos lá. A newsletter, uma definição muito simples newsletter é um conteúdo ou curadoria enviado periodicamente por e-mail para alguém. Quais são as palavras-chave aqui? Primeira, conteúdo e ou curadoria. Então, uma newsletter, ela pode ser pautada em curadoria, então eu vou fazer uma seleção de coisas e vou te mandar. Ela pode ser só conteúdo original e não ter nada selecionado da internet para você. Ou pode ser, o jeito que eu pratico e que é bem comum, um mix desses dois. Eu vou te entregar um pouco de conteúdo original, mas também uma seleção de coisas que eu acho que você precisa ver direto na sua caixa de entrada. Esse é um dos pontos também que diferencia a newsletter do e-mail marketing. E acho que, especialmente nesse fórum, é importante a gente fazer essa distinção. O e-mail marketing, ele não tem a pretensão de entregar conteúdo para as pessoas. Ele pode ser pautado em oferta, ele pode ser pautado em prospecção, ele pode ser pautado em produto. A newsletter não. A newsletter é necessariamente pautada em conteúdo. E ela é enviada periodicamente. O que isso quer dizer? Uma frequência fixa. Seja uma newsletter diária, uma newsletter semanal, uma newsletter quinzenal, uma newsletter mensal. Não tem regra aqui, vai muito da sua estratégia. Mas a newsletter tem esse compromisso com a periodicidade, que o e-mail marketing também não precisa ter. Você pode ter réguas de relacionamento e você pode ter leads que vão receber contatos de você com maior frequência ou menor frequência. Isso vai variar muito. Mas quando o assunto é uma newsletter, o ideal é que a frequência seja sempre a mesma para toda a sua base. E você vai gerando aquele relacionamento pautado naquela frequência. Então já estabelecemos que ambos moram na caixa de entrada das pessoas, mas newsletter é uma coisa e e-mail marketing é outra coisa. Funcionam muito bem quando combinados, sem dúvida. Acho que um pode potencializar o outro de uma maneira muito interessante na sua estratégia. Funcionam bem quando misturados ou confundidos? Não. Se a gente começa a tratar a newsletter como e-mail marketing, colocando muito produto, tratando aquela pessoa como um lead, sem muito compromisso com a qualidade do conteúdo, a newsletter perde o sentido. Ela perde a proposta de valor. Ela vira uma outra coisa. E às vezes a confusão entre essas duas coisas acaba prejudicando a imagem da newsletter, né? A pessoa deixa de assinar porque acha que está chegando e-mail marketing, ou vice-versa. Então, o cuidado para a gente ter essa distinção, para a gente fazer essa distinção é muito importante para poder construir uma estratégia em que ambos cabem
e ambos os formatos se ajudam também. Então, o que é que a newsletter tem? Por que a newsletter é a sala de casa, tranquila, com todos os friends felizes fazendo um brinde, e o resto da internet é a Times Square, toda bagunçada, toda cheia de gente? Acho que são 3 fatores principais. O primeiro é ownership. Ownership, no inglês, é basicamente você ser dono de algo, você ter posse de alguma coisa. Quando a gente fala de uma newsletter, você é mais dono da sua base e do seu alcance. Então, quem trabalha com e-mail marketing também, com as plataformas que a gente tem disponíveis, deve estar super acostumado com este tipo de detalhe quando a gente fala de métrica. Eu sei quem é aquela pessoa, quantos e-mails meus ela já recebeu, daqueles, quantos ela abriu, quantas vezes ela clicou, no que ela clicou, o que está interessando mais para ela. Se no e-mail marketing essas métricas são interessantes porque eu vou sacando se aquele lead é bom, não é, se está interessado em mim, se não está, se eu mando mais um e-mail, se eu não mando. Quando a gente olha para a newsletter, essas métricas ganham um outro poder, porque eu estou falando de conteúdo. Então, eu estou entregando um conteúdo para aquela pessoa, eu consigo saber exatamente no que ela se interessa. Então, tanto individualmente quanto coletivamente. Então, se eu tenho uma newsletter e às vezes eu estou testando ali 3 tipos de conteúdo, 3 assuntos diferentes, eu consigo sentir exatamente qual foi o assunto que mais interessou para minha audiência. Pensem nisso comparado às redes sociais. Às vezes você não sabe se de 3 posts com assuntos diferentes que você fez, um era de fato mais ou menos interessante que o outro, ou um teve uma entrega melhor do que o outro por um alinhamento X de vários fatores diferentes. Então, essa clareza de métricas e essa especificidade, assim, essa leitura que você consegue ter sobre a sua audiência, fica muito poderosa quando a gente está falando de estar entregando conteúdo. E aí também tem aquela coisa de você quer passar uma mensagem para alguém, você quer entregar um conteúdo específico, e você quer entregar esse conteúdo para 100 seguidores em uma rede social ou para 100 assinantes em uma base de e-mail. Eu gosto dessa provocação porque não existe uma resposta exata para isso aqui. Vai depender de vários fatores, certamente vai depender de vários fatores, desde o horário até o estilo da publicação, até se alguém engajou nos primeiros 10 segundos versus não engajou. Mas o que eu acho que é o valor da newsletter, quando a gente está falando de entrega de conteúdo, é se eu tenho uma plataforma de e-mail confiável, aqueles 100 assinantes vão receber aquele e-mail. Ele vai chegar na caixa de entrada daquelas pessoas. Agora, se eu estou numa rede social, será que o meu post vai aparecer para cada uma daquelas 100 pessoas? Ou será que aquela rede vai escolher, por um critério dela mesma, quais são as 5, ou 10, ou 15 pessoas que vão receber aquele conteúdo e o resto simplesmente não vai receber? Então, esse ownership é uma coisa que diferencia muito a newsletter das outras plataformas. O segundo ponto é permissão, que não é uma coisa, né, um assunto, só quando o assunto é newsletter, certamente é importante para uma estratégia de e-mail marketing como um todo, mas eu acho que aqui ela ganha ainda mais relevância. Então, permissão é a autorização deliberada para estar na caixa de entrada das pessoas. Eu gosto dessa figurinha que ela ironiza um pouco isso que a gente às vezes tende a fazer, que é tentar sequestrar o endereço de e-mail das pessoas. A gente usa pop-up, a gente usa material, a gente diz, por favor, não vá embora do meu site antes de me dar o seu e-mail. A gente quase apela para ter o e-mail das pessoas. A gente promete um mundo na caixa de entrada delas para ter aquele endereço de e-mail. Só que a pessoa, no fim, não sabe exatamente o que a gente vai fazer com aquilo. Quando o assunto é newsletter, existe essa coisa de você ser assinante. Eu assino aquela newsletter, ou seja, eu escolho receber aquele conteúdo. E essa escolha, ela é feita muito deliberadamente. Tanto porque a pessoa tem um interesse naquele assunto, ela tem um interesse naquele conteúdo, e eu estou prometendo entregar aquilo para ela, quanto porque eu peço essa autorização de um jeito muito, muito específico, assim, olha, eu tenho essa newsletter sobre esse assunto, eu quero entregar isso aqui na sua caixa de entrada nessa frequência. Quer ou não quer? Então, lá no início da minha relação, eu já começo com uma certa autorização para estar ali. Isso tende a aumentar a minha taxa de abertura, porque uma coisa é a pessoa estar recebendo um e-mail da minha marca que talvez ela tenha
dado o e-mail dela para um evento que dividiu o endereço dela comigo e eu mandei o e-mail e ela não sabe quem eu sou. Outra coisa é ela ter realmente assinado para receber e tá aguardando aquele e-mail na caixa de entrada dela. Então, quando ele chega, ele já chega melhor recebido. Quando a gente fala em permissão, eu sempre falo isso assim, quando a gente está falando em newsletter, não é uma coisa que você manda de novo para uma base que chegou no seu e-mail através de um evento X, ou de uma landing page Y, ou de um material rico que você fez há 2 anos atrás e está com aquele e-mail guardado. É muito importante ter a permissão. Então, mostrar o que você tem a oferecer e pedir o e-mail das pessoas em troca. Eu trouxe aqui o exemplo da minha landing page, como realmente um exemplo, eu nem acho que ela seja a ideal, talvez tenha várias maneiras diferentes de trabalhar landing pages que convertem, mas a clareza que eu tenho aqui é, a pessoa que me dá o e-mail dela, ela sabe o que ela vai receber. Ou eu tento deixar o mais claro possível o que ela vai receber. Isso já faz a maior diferença desde o início da nossa relação. E o terceiro ponto é a atenção. Então, é um conteúdo que faz com que as pessoas dediquem o seu tempo. Então, se eu já, no início da história, prometi um conteúdo, a pessoa disse, eu quero receber esse conteúdo, e a newsletter por si só é essa ferramenta que é conhecida por entregar conteúdo mesmo, e não promoção, não oferta, não anúncio, não algoritmo, etc., a tendência é que a pessoa dedique uma atenção e dedique um tempo àquilo ali. Outro ponto importante é, quando você publica conteúdo nas redes sociais, às vezes você tá pegando a pessoa no momento que ela tá ali, tipo, scrollando, ela tá matando tempo entre tarefas, ela tá aqui numa reunião super chata e tá aqui de canto, olhando pro celular. Você não sabe onde ela tá, em que estado ela tá quando ela se depara com o seu conteúdo. Na caixa de entrada, existe aquela coisa assim, muito simples, mas ao mesmo tempo faz muita diferença, que é, eu abro aquele e-mail. Eu paro o que eu estou fazendo e eu abro aquele e-mail. Então, eu já ouvi várias vezes dos meus assinantes, assim, eu mando uma newsletter toda quinta de manhã. Então, eu já recebi mensagens das pessoas e dizem, nossa, eu passo até um café antes de abrir a sua newsletter. Ou tem pessoas que dizem, cara, eu sei que eu não vou conseguir ler na quinta, eu deixo guardado e eu leio no sábado. Eu leio no domingo, eu leio quando eu tenho tempo. Ou seja, a pessoa se prepara, ela pensa antes de abrir, porque ela sabe que vai ter um conteúdo ali que interessa para ela. Então, a atenção que ela dedica a você é muito diferente do que tá simplesmente passando na timeline e esbarrando com um post ou outro. Essa atenção vai gerando um relacionamento que vai gerando também uma expectativa de, olha, abri uma vez, gostei, abri outra vez, gostei, chega quinta-feira, cadê aquela newsletter que eu gosto? Cadê aquela newsletter que eu gosto? E essa expectativa se reflete também quando a gente fala de taxa de abertura e taxa de clique. Fiz essa análise uma vez pegando as médias do MailChimp em relação à taxa de abertura e taxa de clique de marketing e comparei com a média da minha newsletter nas últimas 10 edições, que foi 30% para abertura e 20% para clique. O que a gente vê aqui? Eu tenho o dobro de taxa de abertura da média de marketing de forma geral. Não sei como eu me comparo com os e-mails marketing de vocês, com as bases de vocês. Eu considero essa taxa boa, especialmente porque ela se mantém estável. Então, a minha base vai crescendo, mas a minha taxa de abertura não cai. O que significa que eu estou trazendo cada vez mais pessoas para dentro do meu conteúdo. Mas a taxa de clique também é muito reveladora. Porque quem abre o e-mail, quem está ali dentro, tá dedicando atenção àquele conteúdo a ponto de querer saber mais. Clicar, seja num link, seja para compartilhar, seja para responder, seja as diferentes ações que as pessoas tomam ali dentro do e-mail, mas 20% da base clica. Então, isso também é extremamente relevante. Então, quando a gente fala do que é que a newsletter tem, a gente está falando de ownership. Ai, não, desculpa. Falei uma coisa errada. Não é 20% da base, é 20% de quem abre o e-mail. Clica. Aí isso dá uma taxa de clique um pouco menor. Bom, isso dá uma taxa de clique um pouco menor da base de forma geral, mas mostra que as pessoas que estão abrindo o e-mail estão colocando atenção ali e estão querendo saber mais também. Então, quando a gente fala do que é que a newsletter tem, a gente está falando de ownership, então você é dono daquela audiência. Permissão, então as pessoas estão
pedindo o seu conteúdo na caixa de entrada delas, que é muito diferente delas estarem esbarrando com o seu conteúdo aqui ou ali, e, consequentemente, elas estão parando para prestar atenção naquilo ali. Dito isso, eu espero que vocês ou tenham uma newsletter na estratégia de e-mail marketing de vocês, mas nunca tenham parado para prestar muita atenção e agora queiram investir atenção nisso, ou que vocês não tenham pensado em ter uma newsletter, mas, olha, isso está parecendo interessante, acho que eu vou dedicar um tempo, uma atenção aqui. E aí, para isso, eu deixei separadas algumas dicas para quem quer começar ou evoluir a sua estratégia de e-mail marketing através de uma newsletter. Então, quando a gente fala de newsletter, trazendo isso tudo para a prática, quais são algumas coisas que eu posso compartilhar em 2 anos mandando uma newsletter toda semana para as pessoas? Primeira, eu gosto demais dessa separação, dessa distinção. Esse conteúdo não é meu, ele é da Anne Handley. A Anne Handley é uma especialista em marketing de conteúdo B2B. Recomendo para quem é do B2B acompanhar ela, seguir ela. Ela é brilhante. E ela também é uma especialista em newsletter. E ela dá essa definição que é muito legal. Newsletter é, como o nome já diz, news, que vem de notícia, e letter, que vem de carta. E o segredo está realmente em você conseguir equilibrar esses 2 fatores. Então, quando a gente fala de news, a gente está falando realmente, eu posso falar de negócio, eu posso distribuir conteúdo, eu posso tratar de atualidades, oferecer informação mesmo para as pessoas, e eu posso até ter a intenção de gerar tráfego para o meu site, para o meu blog, para coisas que eu mesmo produzi, enquanto marca. Só que quando eu estou falando de carta, já que eu estou chegando na caixa de entrada das pessoas, existe uma permissão aí para uma comunicação mais direta, para uma linguagem mais pessoal, e para eu deixar claro, para eu abrir um pouco mais a minha personalidade. Então, o equilíbrio entre essas 2 coisas faz de uma newsletter muito boa. Porque eu quero, por um lado, me sentir informado, eu quero receber conteúdo relevante, mas, por outro lado, é muito interessante quando eu consigo também identificar quem é aquela pessoa que está me enviando aquilo. Porque o que ela tem a me acrescentar? Por que eu vou parar para prestar atenção? Por que eu vou responder aquele e-mail muitas vezes? Eu passo muito por isso, assim. Eu tento equilibrar muito essa coisa de entregar conteúdo, mas eu também sempre busco assinar com o meu nome. Eu sou o remetente da minha newsletter, então, ou seja, tem uma pessoa ali por trás. E a resposta que eu recebo disso, assim, muita gente para responder a minha newsletter. Várias pessoas começam com a frase: eu nunca respondi uma newsletter antes, mas eu vou responder essa. Porque eu acho que tem um pouco isso, da newsletter às vezes ser um boletim, uma coisa séria, uma coisa estruturada, veio da marca X, direto na sua caixa de entrada, que não precisa ser. Tem muito valor, sim, você receber conteúdo de uma fonte séria e relevante, tem super. Mas já que a gente está na caixa de entrada, é sempre interessante buscar elementos e buscar etapas onde a gente pode ser um pouco mais pessoal e um pouco mais direto com as pessoas. Que o retorno disso é as pessoas, às vezes, se sentirem à vontade e terem a abertura de serem pessoais e serem próximas com a gente também. Outra dica é sobre frequência. Essa é uma coisa que quando a gente pensa, vou começar uma newsletter, qual que é a frequência? Será que eu mando toda semana? Será que eu mando todo dia? Será que eu mando a cada 2 semanas? E eu sempre gosto de dizer assim, a frequência ideal é aquela que você consegue manter. Então, vai ter gente dizendo, não, tem que ser semanal. Vai ter gente dizendo, não, tem que ser diária, tem que estar todo dia. Não tem que ser 2 vezes por semana, senão as pessoas vão esquecer de você. Eu acredito que se você se compromete com uma frequência maior do que a que você consegue entregar, você está fadado ao fracasso, porque você literalmente não vai conseguir manter aquela promessa com as pessoas. Então, a frequência é realmente uma promessa que você faz. Olha, toda semana eu vou estar na sua caixa de entrada. Se você começar a estar uma semana, aí uma você não tá, aí na outra você tá, aí em 2 você não tá, aí na outra você tá, você não consegue gerar aquele gatilho da expectativa de, todo dia naquele horário X na minha semana, eu sei que vai ter aquilo no meu e-mail. Então, vale mais você se comprometer com menos e entregar consistentemente do que você se comprometer com muito e acabar falhando na entrega.
Eu fiz essa equação, que eu acho que é assim que isso tem que se relacionar. A frequência é a relação entre a sua audiência e o que ela espera. Então, por exemplo, se você quer falar com uma audiência que quer informação técnica, específica, analisada sobre um assunto, talvez você não vai poder entregar aquilo todo dia. Porque ninguém tem cabeça para ler uma análise profunda uma vez por dia. Talvez você vai entregar uma baita de uma análise uma vez por semana ou uma vez a cada 2 semanas. Ou se você está falando com uma audiência para quem você quer entregar informações, pílulas de informação, seja dicas rápidas, links, novidades, notícias. Então, se tem esse quê de imediatismo, talvez você está falando com uma audiência que tem a expectativa e a receptividade para um conteúdo diário. Mas você precisa sempre relacionar com a sua capacidade de entregar. Então, pensa no tipo de conteúdo que a sua audiência pode se interessar e qual que é a frequência que melhor combina com ela, mas também leva em consideração a sua capacidade de entregar. E aí você chega, espero, na frequência ideal para a sua newsletter. Outra dica, consistência. Consistência. Eu escrevi 3 vezes, eu poderia falar 10 vezes, porque a newsletter pede isso como ferramenta, ela pede consistência. Então, em tudo isso que a gente está falando, assim, eu estar ali numa frequência específica, eu cumprir sempre a promessa que eu fiz para as pessoas, eu gerar a expectativa, né? Eu ter uma presença cuja ausência faz falta, que é super importante, e eu estar na caixa de entrada delas com frequência a ponto de gerar essa lembrança da minha newsletter e, consequentemente, da minha marca. Uma coisa que ajuda muito também a manter a consistência é você manter a consistência não só no enviar, mas também naquilo que você envia, no corpo do e-mail, no conteúdo do e-mail mesmo. O que acontece? O que sempre me ajudou com a consistência é eu ter sessões pré-definidas dentro da minha newsletter. Então, eu tenho ali uma sessão que é a caixa de perguntas, uma sessão que é a curadoria de coisas para você ler, assistir, conferir, uma sessão que é um momento de inspiração, que eu compartilho geralmente um vídeo, uma campanha recente, uma ação, entre outras sessões. Então, a pessoa que abre a minha newsletter, ela abre quase como um jornal e as suas sessões, ou uma revista e as suas editorias. É essa relação que eu crio. Todo determinado dia da semana, toda semana, eu vou estar ali na sua caixa de entrada com essas sessões, com esse tipo de conteúdo. Ah, Bia, uma vez que eu defini as minhas sessões, então isso quer dizer que eu nunca posso mudar. Não, você sempre pode mudar. Você troca uma sessão ou outra, você troca a ordem, você vai fazendo testes até encontrar o formato ideal. Você muda quando a estratégia do seu marketing, do seu conteúdo mudar, muda também. Mas gerar essa consistência, né, dentro do conteúdo e também na frequência é o que ajuda a newsletter a ser lembrada e ser esperada. E, por fim, a questão da curadoria de conteúdo. Então, a gente às vezes pensa em newsletter como um e-mail a mais que eu tenho que escrever, ou um lugar que eu vou só colocar os links que eu criei no meu blog mesmo e estou entregando aquilo ali para a pessoa e é isso aí. Mas a curadoria, ela tem a capacidade de ter valor nela mesma, quando você usa e pensa nela de forma estratégica. Então, curadoria de conteúdo é o exercício de filtrar o que é mais relevante para a sua audiência naquele momento, com o devido contexto e créditos da fonte original. Então, eu vou pegar conteúdo de vários lugares, eu vou dizer exatamente quais são aqueles lugares e vou entregar aquilo para as pessoas porque eu acredito que aquilo seja importante para elas naquele momento. É investigação, edição e conexão de informações que já existem, criando um todo muito mais valioso que a soma das suas partes. Ou seja, curadoria não é sobre um amontoado de links que eu mando para a pessoa. O conjunto daqueles links, juntos, com a reflexão que eu trouxe sobre cada um deles, com por que um tá ali junto com o outro, por que naquele momento você precisa ler aquilo, o que aquilo vai te agregar, aquilo ali tem um valor muito maior do que aquelas 5 abas reunidas na internet em algum lugar. Então, se você hoje tem uma newsletter e você simplesmente pega o que tem no seu blog e joga ali, pensa um pouquinho. Pensa que mais de conteúdo, pensa que outros tipos de conteúdo podem ser relevantes para a sua audiência e podem estar ali juntos com o conteúdo do seu blog. Porque daí o conteúdo do seu blog cresce em valor. Ele não está ali porque é o que tem no seu blog naquela semana e, consequentemente, é o que tem na newsletter da semana. Não.
É porque no meio de uma baita análise de um jornalista muito bom, um outro conteúdo de uma empresa americana muito relevante no assunto, tem o conteúdo do seu blog também. Então, a soma daquelas dicas, daqueles links, daqueles conteúdos juntos, aumenta o valor de todos eles, por eles serem mais relevantes e por eles estarem ali juntos naquele momento. Então, de novo, cuidado com pensar em curadoria só como um amontoado de coisas e pensa no conjunto. Ah, Bia, isso significa que às vezes eu vou ter que compartilhar um link, um artigo de um lugar que não sou eu? Às vezes sim. Ah, significa que eu tenho que compartilhar conteúdo que o meu concorrente escreveu? Olha, se você é realmente confiante na sua relação com a sua audiência e no valor que você tem a entregar, eu não vejo por que não. Se aquele conteúdo é relevante para eles, às vezes tem mais valor você ser a pessoa que está filtrando e oferecendo aquilo, e o seu compromisso de filtrar e oferecer sempre o que vai ser mais importante para aquela pessoa do que o lugar de onde aquilo veio. Então, pensa na curadoria por si só como uma ferramenta de valor. E a newsletter é o lugar onde você entrega isso. E quando a gente fala em curadoria de conteúdo, eu brinco que dá para fazer curadoria de tudo. Porque quando a gente fala em curadoria de conteúdo, às vezes a gente fica pensando blog, artigo, vídeo, podcast, essas coisas, tipo, muito sérias, sabe? Muito business, especialmente se você é B2B e se a gente está falando aqui de um conteúdo mais educativo. Mas uma coisa que eu descobri nos últimos 2 anos produzindo uma newsletter é que as pessoas gostam de todo tipo de conteúdo. As pessoas são pessoas, além dos assuntos que elas se interessam. Então, às vezes, a gente está ali, por exemplo, a minha base se interessa por marketing e comunicação. Às vezes eu estou ali querendo entregar o melhor, o mais profundo, o mais reflexivo que existe no marketing e na comunicação. Mas eu também posso dar uma dica de série. Cara, olha essa série aqui que me fez pensar diferente. Olha, eu posso dar uma dica de podcast. Cara, ouve esse podcast aqui que ele é muito interessante nessa temática X. Eu falo de perfis de Instagram, eu falo de documentários, eu já falei de um canal de YouTube que simplesmente consiste em nonas italianas fazendo massa artesanal. E o mais engraçado é que não é só uma vez, tá? São várias vezes que esse é o conteúdo mais clicado da edição. Então, esse é o conteúdo que as pessoas mais querem parar e saber mais. E isso não é ofensivo para mim no sentido de, pô, meu conteúdo sobre marketing não é menos importante para as pessoas do que o meu conteúdo sobre uma aleatoriedade ou sobre um vídeo no YouTube de música. Não, porque tudo está construindo a minha relação com aquelas pessoas. Quanto mais elas confiam no que eu recomendo para elas, do mais leve ao mais profundo, mais elas buscam o meu conteúdo, mais elas estão interessadas na minha newsletter como um todo. Então, quando o assunto é curadoria, e de novo, se você está ali no universo B2B, muito acostumado a colocar só links do blog ou materiais ricos dentro da sua newsletter, vai fazendo esses testes. Vai pensando quem é aquela pessoa, o que pode ter de interessante para ela naquele momento, o que são coisas que te interessam e que podem ser interessantes para as pessoas também, e faz esse teste. Bota uma coisa diferente e vê o que acontece. Às vezes a gente se surpreende. Inclusive, durante muito tempo, essa sessão em que eu fazia uma curadoria um pouco mais solta, eu ficava lá no final do meu e-mail. Era a última sessão da newsletter. E era incrível. Muita gente scrollava até o final, indo atrás da informação que estava lá e clicando muitas vezes na informação que estava lá. Só que no fim ela acabava consumindo meu conteúdo como um todo. Então, é uma dica que eu sempre gosto de dar e acho que é um teste que vale muito fazer. Para não esquecer, pensa sempre na sala de casa. Então, quando o assunto é newsletter, quando o assunto é esse e-mail que tem essa particularidade, né? Essa lógica própria de conteúdo, mas que mora na caixa de entrada das pessoas, que tem recebido cada vez mais atenção de empresas, de plataformas de conteúdo, de grandes conglomerados de mídia, das maiores plataformas de redes sociais do momento. Então, assim, o Mark Zuckerberg já falou que está desenvolvendo uma plataforma de newsletter dentro do Facebook. Vocês lembram o que aconteceu com o Snapchat? Quando o Zuckerberg falou que estava levando o conteúdo 24 horas para dentro das suas plataformas. Eu acredito muito que a newsletter está prestes a viver este momento. A newsletter como representação, né, de um conteúdo escrito, um conteúdo que tem
que não tem um compromisso necessariamente de vender, mas que está ali para entregar e para se relacionar com as pessoas e que chega na caixa de entrada, chega direto por e-mail. Então, pensa na sala de estar da pessoa, pensa na sala de casa, pensa num lugar onde você foi convidado para estar e você está sentado ali para criar um relacionamento com as pessoas. Então, a gente não entra sem bater na porta, ou seja, permissão é essencial. A gente não fica falando só da gente mesmo, só do nosso post, nosso produto, a nossa empresa. A gente quer agregar para o assunto, a gente quer colocar ideias diferentes na mesa e a gente não sai vendendo produto do nada. Então, a gente não é o amigo que chega na mesa de jantar da galera, vem tirando alguma coisa da bolsa. A gente quer falar sobre o que a gente faz, de um jeito que vai engajar as pessoas. Então, ao invés disso, é importante a gente conquistar a confiança das pessoas. Então, o que você pode entregar ali com recorrência, com frequência, com consistência, para ir ganhando a confiança daquela pessoa cada vez mais. A gente traz novos temas para a conversa. Então, a gente, às vezes, traz alguma coisa que a pessoa não estava nem pensando na hora, mas que gera um assunto super interessante. E a gente mostra a nossa personalidade. A gente não está ali para passar despercebido. A gente está ali para mostrar um pouco quem a gente é e conquistar a confiança da pessoa e criar um relacionamento. Essa é a capacidade, esse é o poder que a newsletter tem para quem usa da melhor maneira, então, equilibrando carta com notícia, pedindo permissão antes e se fazendo presente, entregando conteúdo mesmo na caixa de entrada das pessoas. Eu tenho vivido isso há 2 anos, eu produzo conteúdo quase que exclusivamente através de newsletter e é incrível o networking que eu já fiz, os contatos que já surgiram, as oportunidades de estar em vários lugares, inclusive aqui, nesse momento com vocês. Eu sou muito testemunha, assim, do valor que essa ferramenta tem de gerar relacionamento e gerar proximidade. É só a gente usar ela do jeito que ela é feita para ser usada e não tentar misturar ou confundir com estratégias que são de marketing ou de vendas. É mais um jeito de você estar na caixa de entrada das pessoas de uma maneira diferente para trazer ainda mais valor e combinar com o restante da sua estratégia. Então, era isso que eu queria deixar para vocês hoje, de conteúdo, de dicas de aprendizados. Quero convidar todos vocês para acompanhar a minha curadoria, o meu conteúdo, assinando a minha newsletter, que chega toda quinta-feira na sua caixa de entrada. E aqui tem algumas informações também, site, redes sociais e e-mail, onde eu também estou sempre ali para tirar mais dúvidas, para a gente trocar ideias. E se você quiser ajuda com a sua estratégia de conteúdo ou de newsletter, me manda um e-mail também que a gente pode conversar. Obrigada pela atenção de vocês.